Já estamos de volta com o nosso TVB Entrevista, hoje conversando aqui com o Jonas Tjup, na Perini Business Park, fazendo uma apresentação não apenas das novidades do mercado industrial e comercial aqui da cidade, mas também uma avaliação sobre a condição do Brasil, né, na economia brasileira, nesse momento que nós estamos vivendo aí, parece que um pouco complicado. Jonas, realmente nós estamos no fim de linha? É um incêndio? Nós podemos imaginar que o Brasil não tem mais solução? Qual é a tua opinião? Sérgio, eu acredito que o Brasil é um país grande, é um país de dimensões continentais. Por conta disso, eu entendo principalmente que nós temos uma crise política, talvez de credibilidade, que mexe um pouco com a percepção da ética brasileira em alguns aspectos, e isso, obviamente, retrai o mercado. No entanto, quando a gente começa a olhar um cenário mundial, e a própria defasagem da nossa moeda em relação à moeda americana, o euro e inclusive outras tantas, faz com que empresas internacionais percebam que agora ficou barato vir para o Brasil. O Brasil, entre aspas, está em liquidação nesse momento. O momento de crise faz com que algumas empresas possam sofrer com isso e vão, obviamente, fazer um esforço para se manterem em pé. Algumas empresas em outra ponta, talvez realmente tenha uma crise e deixem de participar de algum mercado. Isso abre espaços no mercado, principalmente, novamente, para essas empresas estrangeiras virem para o mercado brasileiro e se posicionarem dentro dele. O fato da inflação estar se posicionando aí faz com que você, e mesmo a diferença de câmbio, faz com que qualquer importação de produtos que nós estávamos acostumados a importar comece a ser não tão interessante em termos de preço. E isso permite que a indústria brasileira possa se ressurgir. Então, a crise ela é um momento de impacto, é um momento que a gente percebe, porém também é um momento de oportunidade. Eu gosto muito de fazer analogias, né? Mas você, claro, você tem essas informações não apenas aqui na tua central de comando, né, no teu computador, enfim, mas também você conversa com muitos empresários no Brasil inteiro. Esse ambiente, você percebe que é algo que é da nossa região ou está um pouco espalhado pelo Brasil, de que nós estamos vivendo um bom momento, uma grande oportunidade para outros negócios que vêm principalmente lá de fora? Sérgio, eu acredito muito no tamanho das cidades, e para mim Joinville tem um tamanho ideal, né, o que a gente classificaria de uma cidade média, apontando para em torno de 600 mil habitantes. Quando você fala de um grande eixo como São Paulo, Rio, é óbvio que a percepção da crise lá é maior, porque quando o mercado consumidor se retrai, ele cria um impacto muito maior. Embora a gente também possa perceber e estar vivendo alguma retração aqui, eu acredito que boas notícias continuam se acumulando dentro de Joinville, dentro do estado catarinense. Nesse caso, a conversa é para a nossa cidade e região. Essa conversa que você ouve aí fora, em outros estados, não é bem assim. Não é bem assim. Dependendo do local, podem também ter oportunidades, mas, de novo, eu acredito que Joinville, principalmente o estado de Santa Catarina, ele está bem colocado. São Paulo, eu quero explorar um pouquinho essa questão aí do outro cenário, que não seja apenas o nosso regional ou local. As pessoas também têm, nessas conversas contigo, dito que São Paulo hoje e Rio de Janeiro têm dificuldades. As empresas estão pensando em sair de lá. Não todas evidentes, né? Mas quais os segmentos que você acredita que esse movimento é mais intenso de buscar uma solução geográfica diferente? Nós percebemos isso muito dentro do setor de serviços. Hoje, o custo de você estar em São Paulo é um custo importante. Às vezes a gente aponta 25%, 30% a mais do que é um custo de estar aqui em Joinville. E isso tem justificado a vinda de algumas empresas para cá. Quantos por cento? De 25% a 30%. Significativo. Sem dúvida, ainda mais quando você vive um cenário que você tem que economizar. Posso citar para ti o próprio exemplo da Bosch, que há alguns anos atrás continua na cidade de Joinville e fez um movimento de sair de um grande centro e se posicionar aqui por uma questão de encontrar bons profissionais, encontrar uma escala de economia junto a uma cidade um pouco menor. Bom, dentro desse
desse quadro que você mesmo está pontuando, né, de serviços, nós temos aqui em Joinville forte a indústria metal, mecânica e plástica. Isso continua consolidado em São Paulo? Difícil esse movimento vir para cá? Assim como existem algumas empresas que estão apontando para outros estados, algumas empresas desses grandes centros estão apontando para o interior do próprio estado. Se a gente pegar o exemplo da Mercedes, que também caminhou aqui por terras catarinenses, optou em se colocar no interior de São Paulo e ali constituir o seu cluster de produção. Nós, obviamente, tivemos a oportunidade da vinda da BMW, que impactou muito também trazendo fornecedores para cá. Isso também é importante dizer. Quando o Estado faz o movimento de trazer uma empresa importante, esse movimento não é um movimento isolado, ele continua atraindo outros players. A BMW continua aqui dentro. A BMW tem a unidade dela em Araquari, tem dentro do condomínio Perini a unidade do centro de treinamento deles e o centro de distribuição. E alguns dos fornecedores chaves da BMW também optaram em estar dentro do parque. E quais são esses fornecedores chaves? Também é autopeças? O segmento de bancos, o segmento de partes peças do veículo, a parte de transporte, a parte de logística, encontrou aqui dentro do parque uma equação ideal para poder atender a BMW. A BMW chegou há bastante tempo aqui, não foi algo que existia depois que a fábrica se instalou. Pelo contrário, primeiro eles vieram para cá, para depois mudarem a produção em si para Araquari. Exatamente. Aqui, durante um bom tempo, o Perini foi o suporte para que a fábrica pudesse treinar todos os operadores que iniciaram a operação em Araquari, passaram aqui por dentro do parque numa mini fábrica montada para capacitar os trabalhadores. Obviamente que a produção realmente iniciou em Araquari. E o número de funcionários diminuiu aqui pelo fato de serem transferidos para lá ou não foram transferidos? Novos cargos foram criados? Foram transferidos os funcionários da BMW, mas em contrapartida os fornecedores que estavam alimentando a fábrica estavam chegando no mesmo tempo. Então teve praticamente uma troca, né? Nós fechamos os nossos números de 2015, você praticamente não percebe um decréscimo tão grande no número de empregados. A gente vai voltar em seguida com o Jonas para falar também sobre talvez ou não, né, novos negócios vindo para a cidade. E eu quero lembrar que nós estamos aqui com a Drogaria Catarinense, que é uma empresa referência em todo o Brasil. Nós temos uma equipe deles super bem treinada, capacitada, ética. E além disso tem um cartão Fidelidade. Você vai lá, executa compras na área de perfumaria, na área de higiene pessoal, enfim, começa a acumular pontos que você troca por produtos excelentes. Então, o catálogo ali no próprio balcão, no caixa, você vai verificar que realmente vale a pena você ser cliente da Drogaria Catarinense. Saúde, lembro também da IoT, Instituto de Ortopedia e Traumatologia, lá, uma clínica fantástica com 30 médicos, 10 especialidades. E eles têm sala de cirurgia, sala de curativo, eles têm raio-x, tem ultrassom, tudo o que você precisa para deixar o seu esqueleto em forma, em dia, né? Até reparado se for o caso. A IoT fica ali na rua Blumenau, 1316, muito conhecida não apenas aqui, mas em todo o país pela qualidade que eles têm. Eu já volto depois de um breve intervalo.